Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo a Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 8. Carta de Paulo a Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Na medida que você encontrar, diga glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo de número 8. Paulo diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Amém? Que coisas ele perdeu? Ele está dizendo que perdeu todas as coisas. E o sentido do perder aqui não é que alguém tomou dele ou ele perdeu como alguém perde alguma coisa de valor. A questão aqui é que ele abandonou, porque ele diz: eu considero como esterco. Sabe o que é esterco? Não vou falar, mas é ruim, né, irmão? Que coisas ele perdeu? Vamos para o contexto? Volta para a Bíblia aí. Vamos voltar um pouquinho atrás. A gente leu o 8, vamos para o 4. Versículo 4. Ele diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, e se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, e quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, ou seja, o que era importante, o que era valioso, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ok? Então é isso aqui. Pode se assentar, fica à vontade em nome de Jesus. A declaração de Paulo é a seguinte: ele está dizendo que tudo que ele considerava importante, e aí ele descreve sua trajetória de vida. Ele era um hebreu legítimo, ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu formado, doutor da lei, do conhecimento, ele era um cara zeloso, e a Bíblia diz que irrepreensível na lei. Então esse cara considerava esse caminho um caminho valioso, tanto que ele era zeloso naquilo que ele fazia. Aí ele teve um encontro com Jesus, aí você conhece a história, lá na estrada de Damasco. E de repente, esse cara viu que tudo que era importante para ele, que ele acreditava, não era verdade. Era ilusório, era engano. E ele encontra a verdade, ele encontra Jesus. E agora esse cara que perseguia a igreja, ele se torna aliado da igreja e um dos maiores, ou melhor, o maior dos apóstolos. O que perseguia agora é perseguido. E ele vem dizer para nós o seguinte: eu considero como perda, como esterco, tudo aquilo que eu achava que era importante e valioso,
comparando com o conhecimento, comparando com a suprema grandeza do conhecimento que eu encontrei em Jesus Cristo. Há uma substituição de valores. Paulo estava apegado na reputação, ele estava apegado no seu cargo, ele estava apegado na sua religião. De repente ele abre mão de tudo isso e diz: tudo isso não é nada, isso é esterco. Eu vou dizer uma coisa para você: a única forma de você adquirir o conhecimento de Deus é abnegando a carne. E quando nós falamos de carne, as pessoas têm uma visão de que é um pecado grotesco, como o adultério, a fornicação, a prostituição ou coisas desse tipo. Mas quando nós falamos da carne, vai muito mais além do que isso. A carne é a realidade do homem. E ela tem tendências de se satisfazer de inúmeras formas. E todos nós, a Bíblia diz, somos vendidos sobre o pecado e temos que lutar contra a velha natureza, ainda convertidos, lutar contra a velha natureza, fazer morrer todos os dias as obras da carne, que dirá ainda antes de uma conversão. Então, não há pessoas perfeitas. Só Jesus foi perfeito e mesmo assim ele estava debaixo da natureza pecaminosa. Mesmo sem pecado, Jesus teve que renunciar. Ele foi provado, ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele sentiu as mesmas coisas que eu e você sentimos, as mesmas necessidades. Por isso que o diabo provou Jesus. Provou Jesus no deserto, na concupiscência da carne, na soberba da vida e na ostentação por riquezas. E Jesus passou no teste. Ele venceu. E agora nós temos um caminho. O caminho é Jesus. Ele provou que o homem, porque ele foi 100% homem, e ele provou que um homem em Deus pode abnegar a própria carne e vencer e fazer morrer a natureza da carne. Por isso que abnegar a carne vai além do que os pecados grotescos. Quando eu falo de pecados grotescos, eu falo de escândalos. Mais do que isso, o homem tem uma necessidade de ser importante, o homem tem uma necessidade carnal de estar acima do outro, e a abnegação disto é o aperfeiçoamento de Deus para a nossa vida. A morte do nosso ego, a destruição do nosso eu, do nosso orgulho. Essa tendência já estava no homem antes da queda. Isso não foi com a queda, não, já estava no homem antes da queda. A única coisa que o homem tinha que renunciar. A única coisa. Mas o homem desejou a individualidade em busca de mérito próprio. Porque o que fez o homem comer do fruto proibido era o mérito próprio. Que a proposta do fruto era dar ao homem um poder independente de Deus. A serpente, o diabo, que é um enganador, ele usa de uma verdade, ele distorce a verdade. Irmãos, toda mentira tem uma raiz da verdade. Por exemplo, a serpente disse o seguinte: se você comer, você será semelhante a Deus. Ele mentiu? Não. Conhecedor do bem e do mal. Ele mentiu? Não. Então tem raiz de verdade. Mas quando ele diz, certamente não morrerás, entrou o engano. E o homem comeu na ilusão que permaneceria imortal, só que independente, dentro da esfera de mérito próprio. Um conhecimento que é meu, porque eu serei semelhante. Ser semelhante é me colocar numa posição paralela. E se você perceber, a corrupção do homem continua sendo pela mesma tendência. Nós encontramos pessoas com pecados diferentes, mas a causa é sempre a mesma: a satisfação da carne.
Gálatas 5,19 diz assim: as obras da carne são manifesta: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essa eu vos advirto, que como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E eu quero descrever alguns pecados aqui da carne, as obras da carne. Eu não vou colocar em xeque aqui, eu não vou falar sobre imoralidade sexual, não vou falar sobre embriaguez, não vou falar sobre orgias, não vou falar sobre feitiçaria, porque isso aqui você já está bem careca de saber que é pecado. É ou não é? Mas esses outros pecados aqui, essas outras obras carnais, como a idolatria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, o egoísmo, a dissensão, a inveja, a gente trata numa normalidade. A gente acha que faz parte da nossa natureza e vamos que vamos, é assim mesmo. Mas a Bíblia manda eu fazer morrer isso. Eu tenho que fazer morrer as obras da carne na minha vida. O que é idolatria? Olha o que Paulo diz no texto de Filipenses, capítulo 3, no versículo 18. Ele diz assim: muitos há, e agora digo repetidas vezes, e só que agora digo chorando, que vocês são inimigos da cruz de Jesus Cristo. O fim de vocês é a perdição. Vocês fizeram do ventre de vocês o Deus de vocês, e vocês se assentarão sobre aquilo que é vergonhoso, porque vocês cuidam de buscar coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos um Salvador. Você percebe que Paulo está explicando exatamente o que é a idolatria? É um culto a si mesmo. Paulo está pregando a uma igreja, dizendo: irmãos, vocês são inimigos da cruz, vocês não são aliados de Jesus. Vocês pensam que são. E ele diz isso com lágrimas. E ele diz: vocês transformaram o Deus de vocês no ventre de vocês. Por quê? Porque a busca de vocês são coisas terrenas. Você percebe por que a gente não prega coisas terrenas? Qual a campanha da vitória? Irmão, qual que é teu sonho? Teu projeto de vida? Vamos orar para Jesus fazer na sua vida. Cara, isso é idolatria. Eu cresci na igreja evangélica, irmão. Quantas vezes a gente ia no monte e via as pessoas fazer campanha por porta de emprego. Ah, pastor, mas eu já vi muito milagre acontecer. Na macumba tem milagre. Sabia? Em todas as religiões, se você for analisar, tem sobrenaturais. A gente não identifica um caminho pelos sinais. O caminho da justiça, ele tem que ser identificado pelos frutos. E o fruto é identificado pela verdade. Se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, então, irmão, você vai dar fruto. Assim como a videira, o ramo, se não estiver na videira, não vai dar fruto. E a gente tem uma base fundamental, é a palavra de Jesus. É a verdade do reino de Deus, não são os sinais. O maior milagre de quando Pedro andou sobre as águas não foi o andar sobre as águas. O maior milagre foi que ele andou sobre a palavra de Jesus. Porque quando Jesus diz: vem, ele foi. O milagre não foi andar, foi ir. Foi estar debaixo da ordem. Porque se você tentar andar sobre as águas por conta própria, vai afundar. Se você não viu, vem, não vai não. Não vai não. Ande sobre a palavra que Deus estabeleceu sobre você.
E quando eu olho para a igreja evangélica, eu vejo a igreja idólatra, irmãos. A gente fala que é os católicos, porque tem imagem de escultura. Mas idolatria não é imagem de escultura, a idolatria é isso aqui, irmão. É buscar um Deus em troca de favores. Bota a palavra lá, idolatria, no dicionário. Pode ser no do Google mesmo. Vai estar lá, o culto a um Deus em troca de favores. Isso é idolatria, porque a idolatria não é a imagem, a idolatria é a troca do favor. Você é o próprio Deus que você venera e busca. São seus interesses. Por causa da natureza separada, por causa do homem que busca uma sobrevivência, um conhecimento, uma honra, uma glória que tem a ver com você mesmo. Que não tem a ver com um fluir, com uma unidade indivisível. Quando a gente fala de igreja, a Bíblia fala de um corpo. Somos muitos, mas somos um. Comemos do mesmo pão. Somos um corpo. Você está entendendo? Que a ideia de Deus é a unidade. É um povo corporativo. Por isso que a ordem do Evangelho é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas o homem idólatra, ele vive buscando pela satisfação, pela autorrealização. Seu Deus é o seu próprio ventre. Isso é idolatria. Olha, aqui fala de ódio e discórdia como obras da carne. São sentimentos que acontecem por alguém que não deu a você o respeito, o reconhecimento. Pelo contrário, deu a você a ofensa. Não, mas aqui ninguém tem ódio e nem discórdia. Sim ou não? Todo mundo aqui é muito crente. Isso aqui é obra da carne. Isso é pecado. Não estou em pecado. Nas obras da carne aqui fala de ciúmes e inveja. O que é isso? São sentimentos que acontecem quando alguém está recebendo reconhecimento, sei lá, está se dando bem na vida, e você se compara com essa pessoa, porque você deseja satisfazer a sua carne com o prestígio que o outro tem. É olhar para a grama do vizinho. Tem gente que sente, que passa mal, de inveja. Não suporta ver a vida dos outros. Sente raiva, porque a sua vida não é a vida do outro, e você queria ter a vida do outro. Olha que coisa horrível. Irmão, tem gente, vou atualizar, né? Tempos modernos. O cara está no Instagram, a pessoa está ali, ela tem tanta inveja da outra pessoa, que ela não suporta mais ficar vendo a vida, ela vê a vida do outro, e passa raiva. Aí chega uma hora que você fala assim: vou bloquear, vou restringir, sei lá, porque eu não quero ver. E às vezes no fundo isso é ciúmes, é inveja, não sei, alguma coisa. Pode ser ódio, pode ser discórdia, pode ser qualquer coisa. É obra da carne. Você viu aqui que obras da carne tem a palavra egoísmo. O que é egoísmo? É quando você não vê o favor do outro. Além de você ser um idólatra, porque o egoísmo está dentro do pacote do idólatra, que só vê o próprio ventre, mas é o tipo que não se importa com ninguém, só consigo mesmo. Enfim, isso aqui é a busca pelo valor e a identidade própria. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha, tem gente que se alimenta do esporte. Eu gosto de fazer uma academia e tal, mas já vi pessoas, a gente vê pessoas
Os caras ficam bitolados, irmão. As pessoas ficam idólatras. Você vai na academia, você vê os caras no espelho, se namorando. É horrível, é ou não é? E fica ali, e mostrando, e não sei o que. Eu falei, nossa, tá apaixonado por si mesmo. Por quê? Porque quer ter um shape bonito. Porque ter um shape bonito me faz atraente. E ser atraente me faz ser elogiado, cobiçada. Porque isso alimenta a pessoa. Tem gente que gosta de sair e ver todo mundo torcer o pescoço para olhar e falar: maravilhosa. Como eu me sinto maravilhoso. Uau. E você se alimenta disso. E não percebe que você está à beira da imoralidade. Porque é um passo para a imoralidade. Já é uma imoralidade. Você está entendendo? Quantas moças se vestem mostrando tudo por causa de carência, de ser admirada, desejada. Irmãos, a gente precisa aprender a ter modéstia. Você vê que a nossa igreja aqui não tem usos e costumes. Não é? Aqui ninguém. Até porque não adianta botar uma saia. E ninguém. Porque tem saia que é pior que calça. É ou não é? Tem irmã que usa saia e dá passinho curtinho assim, ó. Consegue nem andar. Não adianta nada. Eu não estou falando como um religioso. Porque modéstia não começa na maneira de se vestir. Porque tem gente que tem roupa de culto. Você vem para a igreja, modéstia. Né? De forma modéstia. Mas a roupa de ir na feira não é não. A roupa de ir no shopping, a roupa de sair na rua não é não. É ou não é? Estou mentindo? Isso é para homem, para mulher, irmão. Para todo mundo. Por isso que a modéstia não começa no modo de se vestir. Começa no coração. Que reflete na roupa. Que reflete na conversa. Que reflete no comportamento. Que reflete na escrita. Quando você escreve, digita e conversa nos seus stories secretos, nas suas conversas secretas, que reflete no comportamento, na forma de viver, porque quem tem decência transborda a decência. Obras da carne. E existe uma variação pela busca da autovalorização, porque as pessoas, tem gente que se alimenta pelo dinheiro que tem, se alimenta da casa que possui, do carro que comprou, é ou não é? E tudo isso eu chamo de muleta da carne. Ser elogiado, buscar o reconhecimento das pessoas é uma muleta da carne. Até no ministério, irmãos. Até na igreja. As pessoas se perdem por causa da fama. Se perdem por causa, às vezes nem em fama, não precisa nem de fama. Se perde por causa de uma oportunidade. Não, que agora eu recebi um cargo ministerial. Já se sente. Já se sente porque é líder. Já se sente porque agora eu participo do grupo. Eu canto aqui. Eu ministro ali. Eu faço alguma coisa. Já se sente o rei da cocada santa. A última Coca-Cola do deserto. Um homem de Deus, ele pode ser famoso de maneira saudável. Qual? Se ele conseguir considerar a fama como perda. Ou seja, é ser famoso, mas não sei.
não se vê assim, não se aceita assim, não enxerga nada disso, porque a verdade é o seguinte: eu posso vir aqui pregar para você e você olhar para o pastor e falar, não, o pastor é uma bênção, um cara de Deus, um homem de Deus. Beleza, eu sou um homem de Deus, mas você pode criar na sua cabeça que eu sou o cara perfeito, o cara que não erra, um ícone, um exemplo. E a gente tem que ser o exemplo das pessoas, sim. A questão é que eu não posso me alimentar desse tipo de admiração que as pessoas têm por mim, porque a realidade é que eu não sou isso aí. E aí eu tenho que receber sem receber, porque aí eu falo, não sou isso. Um dia um jovem falou para mim assim, pastor, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Eu falei, está lascado. Não queira ser igual a mim não, não queira ser igual a Jesus. Porque eu não pularia na frente de uma bala por você. Agora Jesus foi para a cruz e deu a vida dele por você. Eu ainda não estou pronto para isso. Um dia eu vou ficar. Eu fui sincero, falei para ele. E com isso eu não quero dizer que o homem é pecador, todo mundo tem que... é normal. Não estou dizendo nada disso, não. Eu estou falando sobre como eu recebo. Porque é a realidade sobre mim. E quando eu tenho uma realidade sobre mim, eu vou melhorar. Porque eu não vou me aceitar. Avivamento é a inconformidade com a própria vida. Se um dia eu me sentir autossuficiente, eu paro de melhorar, de se aperfeiçoar. Acaba o processo. Eu interrompo. Mas enquanto eu estiver aqui, como o próprio apóstolo Paulo, no final da vida, disse, não julgo que haja alcançado ou que seja perfeito, mas olha, eu corro para alcançar. Porque ele não se via em uma condição de elevação. Embora esse era o seu espinho na carne. As pessoas perguntam, qual que era o espinho na carne de Paulo? Gente, está tão claro na Bíblia. Ele diz o que é. Deus permitiu um mensageiro de Satanás me esbofetear para que eu não me exaltasse pelas excelências da revelação. Então o espinho da carne de Paulo era o próprio orgulho dele, o próprio ego, que ele lutava contra. Ele não se tornou um homem orgulhoso, ele não se tornou um soberbo, ele não agiu assim como ministro do evangelho. Não encontramos relatos de Paulo fazendo isso, a não ser quando ele não acertou João Marcos no grupo, quando ele estava junto com Barnabé na caminhada. Ele falou, não quero João Marcos com a gente, porque João Marcos nos abandonou lá atrás e agora não vai fazer parte. O Barnabé, que era mais humilde, falou, então eu vou com João Marcos e você vai sozinho, Paulo. E Paulo vai. Só que lá na frente, o próprio Paulo vem e se reconcilia com João Marcos e ele recomenda João Marcos. Ou seja, há uma transformação no sentimento de Paulo. O próprio Paulo, que começa defendendo o apostolado, eu sou apóstolo, sim. Passei por naufrágio, prisões. Olha, eu provo para vocês, ninguém vai tirar o meu título. Passa o tempo, esse cara vai ficando mais humilde. Ele diz, olha, dos apóstolos, eu sou o menor. Passa o tempo, ele vai ficando melhor ainda, vai ficando mais humilde ainda. Quando ele está próximo do fim da vida dele, ele diz, olha, gente, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Você percebe? O cara começou batendo de frente, dizendo, eu vou defender meu título. Eu sou e pronto. Já pensou se ele tivesse começado já assim? Eu não sou digno. Mas esse era um espinho na carne e era o processo de tratamento de Deus, de aperfeiçoamento de Deus na vida desse cara, meu irmão. Mas escute o que eu vou te dizer. Não é errado você desejar ser importante. Não é errado você buscar grandeza.
desde que você enxergue através da perspectiva de Deus. O que é ser grande? O que é ser importante no reino de Deus? Porque são valores diferentes. A forma como nós enxergamos grandeza, valor, importância, é através do curso deste mundo. No mundo, irmãos, o homem caído, grandeza, ser grande é estar acima do outro. Na perspectiva de Cristo, grandeza é servir o outro. O que governa, seja como quem serve. E aí Jesus vem, começa a lavar os pés dos caras e diz: eu sou como quem serve. Façam a mesma coisa. Porque eu sou mestre. Lavei os pés de vocês. Estou dando exemplo para vocês. Isso é ser grande. Isso é ser importante. São valores inversos. Você percebe isso? O homem fora de Deus, ele anda na contramão daquilo que é importante e grande. Ele enxerga tudo o contrário. Parece um multiverso. Parece que ele vive no multiverso. Tudo invertido. E a gente precisa vencer isso, cara. Mateus 23:10, Jesus disse: vocês não devem ser chamados de chefes, porque vocês só têm um chefe que é Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo de vocês, deverá ser o servo de todos, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem é exaltado? Quem recebe grandeza, de exaltação, honra? Quem se humilha. Quem se humilha. E aí que a gente entra na batalha contra o nosso próprio ego. Então, irmão, tem um lugar certo para buscar por aquilo que é importante, por aquilo que é grande. Nós lemos livros de avivamentos. Você já leu alguns livros assim que você começa a ler o livro, você começa a ficar: não, eu não sou crente. Meu Deus, eu quero mais de Jesus. Já leu o livro que te impactou e te acendeu assim para você ser melhor? Você já foi para aqueles encontros, retiro? Aqueles retiro que é poderoso. Vai ser tremendo. Aí tu chega lá no retiro, os caras vão entuchar em você material dos caras dando a vida por Jesus. Vai colocar vídeo, vai trazer enquete, vai mostrar um monte de coisa. Você vai ver os caras lá da Coreia do Norte. Você vai ver, irmãos, pessoas sendo decapitadas, gente morrendo. Você fala: olha, esses caras amam Jesus. E aí você fica assim: não, eu preciso amar Deus. E aí você começa a chorar e sai de lá impactado e realmente sai avivado. Porque você recebeu informações de uma realidade. Mas a verdade é que essas coisas não mudam. Você já leu o livro dos moravianos? Os jovens que se vendem como escravos? Só para pregar para os escravos. Eles sabem que nunca mais vão voltar. E eles dizem que o cordeiro receba a honra e a recompensa por meus sacrifícios. Aí você lê esse livro, você fica assim: uau, Jesus, eu me apaixonei por Jesus de novo. Você já leu o livro dos heróis da fé? 20 homens que incendiaram o mundo. E aí você vê os caras que entregaram a vida, a história da igreja cristã. Gente que foi decapitada, cara que foi arrastado pela cidade, queimado na fogueira. São histórias impactantes, mas o nosso coração apenas se emociona. Porém, nós não lutamos contra a nossa realidade. Nós ainda não conseguimos nos desprender das coisas. Considero todas as coisas como perda para que eu possa ganhar a Cristo. Comparando
as coisas que eu considerava importante, comparando com a grandeza do conhecimento que é em Cristo. Você não fica sem comer a comida que você gosta de comer, que dirá renunciar a qualquer outra coisa. E aí? Que dirá perder tudo por Jesus? Paulo bateu de frente com outra realidade. E aí tudo aquilo que ele acreditava que era lindo, que era importante, que era glorioso, tudo aquilo que para ele brilhava, se tornou escória da terra, se tornou opaco, se tornou sem glória. E aí esse cara determinou no seu coração que o seu alvo, o alvo da sua vida, a obsessão da sua vida era conhecer a Cristo. Alcançá-lo como Cristo o alcançou. Filipenses 3:10 ele diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos. Quero me tornar como ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Eu fui tocado por ele e agora quero tocá-lo. Eu fui alcançado por ele e agora eu quero alcançá-lo. Como? De que forma? Considerando todas as coisas como perda, abrindo mão da autovalorização, abrindo mão do controle da minha vida, abrindo mão, me tornando desprendido de todas as coisas. Paulo teve um desprendimento total. Ele considerou todas as coisas como perda. Como que ele conseguiu fazer isso? Ele tinha uma base de comparação. Versículo 8. Considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. A base da comparação era todas as coisas versus o conhecimento de Deus. Então escute, Paulo não teve que perder todas as coisas para obter o conhecimento de Deus. Paulo teve uma experiência com o conhecimento de Deus e por causa dessa experiência ele passou a considerar as outras coisas como perda. Considerar todas as coisas como perda é a vida cristã. É a vida cristã. Eu não posso vir aqui iludir você. Vem aqui dar um testemunho do carro zero, casa própria. Ah, porque você era empregado, virou patrão. Vem cá, irmão, em nome de Jesus, olha o milagre. Não. Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Renunciar por Cristo. Parece até masoquismo isso, né? Não, porque Deus quer que eu viva uma vida de sofrimento. Não é sofrimento, gente. Presta atenção. Essa palavra parece chata para quem ainda está preso no seu próprio ego, no curso desse mundo, nos desejos da carne. Mas para quem encontrou o conhecimento de Deus, cara, não é masoquismo. Não é ter prazer no sofrimento. É renunciar valores inferiores por valores supremos. Tem uma base de comparação.
Tem gente que diz: abandonei tudo por Jesus. Não. Como se isso fosse um sacrifício. Não, eu abandonei o passageiro pelo que é eterno. Eu abandonei o que é corruptível pelo incorruptível. Tudo que eu abandonei não é nada perto do tudo que Cristo representa. É uma atitude inteligente. Isso se chama inteligência espiritual. Tem inteligência emocional, tem inteligência, racional e tem inteligência espiritual. E isso aqui é enxergar de forma inteligente as coisas espirituais. Só quem tem inteligência espiritual, cara, tem temor. Porque tem gente que não vê a gravidade do pecado. Igual o crente da luz vermelha, que eu já contei aqui. Não vou contar não, deixa pra lá isso aí. A pessoa peca, fala: não, depois eu vejo com Deus. Quando você tem inteligência espiritual, você tem temor. Você fala: isso aqui vai me gerar consequências, sofrimentos, não vale a pena. É prazer momentâneo. Tudo que a carne oferece para você é momentâneo, não é real. Lembra que eu preguei sobre o vazio existencial? É só para tentar preencher o vazio. Porque o homem foi criado para a eternidade. E por isso que Salomão escreve em Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E ele não compreende isso. E aí ele tenta preencher esse anseio pela eternidade com coisas passageiras, que não preenchem. E ele só encontra mais vazio dentro dele. Porque o dinheiro não preenche, o sexo não preenche, os prazeres da carne não preenche, o aplauso não preenche. É triste isso. É horrível. Hoje à tarde assisti um filme com a minha esposa. Hoje a gente nem foi para casa hoje. Falei: pastor Renato pregar lá em Diadema. Vou passear com a Cíntia no shopping. Saí de Guarulhos, fomos aqui para Anália Franco. E a gente assistiu o filme do Elvis. É deprimente. É triste. A pessoa perde a família, perde os relacionamentos, perde o que tem de beleza na vida, porque se alimenta do orgulho, do ego, da fama, do aplauso, do reconhecimento, se entrega nas drogas. Por quê? Porque por mais que tem tudo, não tem nada. É vazio. É vazio. Nada nesse mundo pode preencher esse vazio, porque esse vazio é o lugar da presença de Deus, cara. É o anseio pela eternidade, e só a eternidade pode preencher o vazio, que é o anseio pela eternidade. O homem sem Deus está no corredor da morte, porque o salário do pecado é a morte. Quando eu encontro Jesus, eu recebo o dom gratuito novamente, a vida. Eu volto para um lugar de sentido, de propósito, de significado. E quando eu conheço Jesus, cara, existe uma troca. Eu substituo os valores. As coisas passageiras saem fora e dão lugar às coisas eternas. Até Jesus, quando se fez homem, a Bíblia diz em Hebreus 12, 2, a Bíblia diz que pela alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Existiu uma alegria proposta a Jesus. Qual que era a proposta? Que ele morreria e ressuscitaria, e quando ressuscitasse, ele estaria com o poder da morte nas suas mãos, e com o poder da morte nas mãos, nós teríamos vida. Por isso ele se entregou. É uma troca.
É uma substituição de um prazer inferior por um prazer superior. Isso é renunciar por Cristo. Nenhum cristão é super-herói. Todo herói que você conhece nas histórias aí tem biografia de grandeza, irmãos. Você vê aí os heróis da Marvel, da Liga da Justiça. A gente está nessa era, né, irmão? Qual que é o teu herói preferido? O meu é Jesus, cara. Esse é o meu herói preferido. Só que ele não tem biografia de grandeza como a gente vê os heróis. A grandeza dele é se entregar, é morrer, é nos amar. E ser cristão, irmão, teoricamente, é bater de frente com o conhecimento de Jesus. E esse conhecimento mostra para você que todo o resto não vale a pena. Eu estou falando de uma genuína, de uma verdadeira conversão a Cristo. Estou falando de religião não, porque hoje você entra para a igreja, aí você recebe a mensagem, qual é o teu sonho, Deus vai te dar e tal, você não se converte. Quando você encontra o conhecimento de Deus, você percebe que mais nada vale a pena. Pastor, como que eu faço? É só abandonar tudo, então? Para ter o conhecimento de Deus? Não. Não. O que você precisa fazer é entrar na esfera do conhecimento de Jesus. E conhecimento que eu falo aqui não é teologia, não, gente. Não é teologia, não é cursinho, não. Eu estou falando de um conhecimento íntimo, de uma amizade, de um relacionamento com o Espírito, que revela as profundezas de Deus. E aí você vai ter até que você tenha uma base de comparação dos prazeres inferiores e o prazer superior. Do que é carnal e do que é espiritual. Por isso que a renúncia do pecado não pode ser para nós um martírio. Não pode ser para nós um martírio. Tem que ser uma decisão inteligente e superior. Eu já vi pastor que não entra em bar. A gente estava evangelizando na rua. E o pastor estava lá, entregando um panfletinho com a gente, falou, não, no bar eu não entro. Por quê, pastor? Não, porque Deus me libertou do bar, da bebida, do alcoolismo, eu nunca mais entro em bar. Tem medo de cair na tentação? A nossa renúncia não pode ser um martírio, cara. É uma decisão superior. Eu entro e digo, isso não faz mais parte. Eu estou livre. Porque eu considero todas as coisas como perda. E quando elas são comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo, irmãos, é fácil. E esse conhecimento está disponível para você. 1 Coríntios 2:9, Paulo diz, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele a quem Ele ama. Isso aqui não é sobre arrebatamento da igreja, não. Isso é sobre hoje. Isso é sobre agora. Olha o versículo 10. Mas Deus revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas e ele penetra até as profundezas de Deus. O Espírito que penetra no coração de Deus, que está com Deus, está conosco. E ele transfere, ele compartilha, há uma impartição do coração de Deus com o nosso coração. E você tem os sentimentos de Cristo, você conhece a vontade de Deus. Agora imagine o conhecimento de Deus como um mar. Um mar. E o Espírito Santo tentando levar você para as profundezas. Como Ezequiel 47, que a gente lê. O anjo com cordel na mão, medindo. Entra, 1000 côvados, água nos tornozelos, mais 1000 côvados, água no joelho, mais 1000 côvados, água nos lombos. E já era um ribeiro que não se dava para andar, somente nadando.
As águas vinham do trono de Deus e iam encontrar no mar. E Deus quer levar você para o profundo, cara. O conhecimento de Deus é como um mar. Como um mar. Uau! Qual que é a receita para mim obter esse conhecimento de Deus? Provérbios capítulo 2. Gente, leia o livro de Provérbios. Eu já li, leia de novo. É tanto conhecimento, tanta sabedoria. Irmão, Salomão recebeu o dom do conhecimento. A Bíblia diz que homem nenhum antes nem depois teria tanto conhecimento como ele. E esse livro de Provérbios é um livro de muita estrutura, de sabedoria e conhecimento. E ele diz aqui em Provérbios capítulo 2, versículo 1: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e se inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência e alçares a sua voz, se como a prata buscardes, se como os tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu vou mostrar para você alguns passos que estão nesse versículo. Olha o que eu encontro aqui. Filho meu, se aceitares as palavras. Irmãos, com Deus, a obediência precede o conhecimento. Primeiro você obedece. Primeiro você aceita a palavra e o mandamento, depois você recebe o conhecimento. A adoração precisa ser racional. Quando eu ergo as mãos, eu preciso saber o que eu estou adorando. Mas a obediência não. Eu não preciso entender para obedecer. Primeiro você obedece, depois você entende. Isso é um grande problema no nosso meio. 1 João 2,3: Nisto sabemos o que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Ou seja, só conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Para obter o conhecimento, eu tenho que botar os meus 2 pés dentro daquela ordem, então o entendimento vem. Por que você acha que tem tantos teólogos envergonhando o evangelho hoje? Porque se entende muito, muito, mas não se anda sobre aquilo que se entende. Buscar entendimento é errado? Sim ou não? Não. O que é errado é não praticar, é não caminhar sobre aquilo que se entende. Eu preguei aqui semana passada, falei sobre isso. Chega de viver, de falar de reino. Nós temos que viver reino. Nós temos que manifestar com a vida, com a prática, com o nosso comportamento. O nosso testemunho tem que ser um testemunho vivo. Cartas vivas, escritas, não com tinta, não com caneta, mas nas tábuas de carne, escritas no nosso comportamento. O mundo tem que olhar e ter leitura. Olhar para você e ter leitura. Conhecimento na Bíblia nunca está desassociado da experiência. Tudo que eu conheço eu tenho que manifestar. Então o primeiro passo é empenhar a sua vida sobre a palavra de Deus, até você chegar nas profundezas de Deus. Desafio. Posso ouvir um amém? Outra palavra eu encontro aqui nesse Provérbios que nós lemos. Se inclinares o teu coração. Irmão, e ele fala do coração entender, não só o cérebro. Entendimento na cultura hebraica não tem a ver apenas com a intelectualidade, mas com a vontade. A gente tem que desejar, ter paixão, ter fome, ter anseio por Jesus. Um coração ensinável, irmãos, pode penetrar no coração de Deus. Um coração ensinável vê Deus falando através das pessoas.
Um coração ensinável é quando você, irmão, pondera até mesmo críticas que as pessoas fazem sobre você. Isso é ter um coração ensinável. Um coração pronto para ouvir até mesmo o que os seus inimigos estão falando sobre você. Porque eu posso falar uma coisa para você? Às vezes, o teu inimigo tem uma percepção fria sobre você, mas é a mais realista. Dois. É difícil, glória a Deus. Mas é uma verdade. O que nos impede? O nosso orgulho. Ouvir é o progresso da sua vida. Ter um coração ensinável, irmãos, é confiar mais em Deus do que em você mesmo. E nós temos uma pronta confiança em nós mesmos. E nunca nos vemos como errados. Isso se chama orgulho. Por isso que relacionamento acaba, amizade acaba, e uma porção de coisas gera uma bagunça, uma confusão. Porque nós temos dificuldades de nos vermos como pessoas erradas. Cara, eu sempre uso o exemplo de João na ceia. A última ceia, Jesus diz o seguinte: um de vocês vai me trair. Cara, todo mundo bate no peito e diz: jamais faria isso com o Senhor. Que isso, eu estou contigo até a morte. O Pedro olhou para Jesus e falou assim: o negócio é o seguinte, Senhor, ainda que todo mundo aqui te negue, eu jamais farei isso. João não. O apóstolo João olha para Jesus e pergunta: Senhor, seria eu esse traidor? Será se sou eu? Ele se vê na hipótese de ser ele, cara. Esse cara tem um coração ensinável. E ter um coração ensinável me mantém na obediência, porque esse cara foi o único que não traiu Jesus. Todo mundo fugiu. Quando eles fogem e se escondem, eles estão dizendo: não vou pôr minha cara a tapa. João não, ele vai para os pés da cruz, corre risco de ser preso, de ser crucificado junto com Jesus por ser um seguidor de Jesus. Ele assiste a crucificação. Esse cara tem o maior discipulado de todos os tempos, a crucificação. Por isso que ele depois é chamado de o discípulo do amor. Porque ele aprendeu com o amor na prática. Ele assistiu o amor se derramando em amor. Isso é ter um coração ensinável. Aleluias. Então nós devemos pensar, ponderar, mesmo que a pessoa esteja errada. Nós devemos ser uma ovelha muda, como Jesus foi. Irmãos, ter um coração ensinável é ser aquela pessoa que não chega na conversa querendo ensinar todo mundo. É ouvir. É ser tardio no falar e pronto para ouvir. Você já viu pessoas assim, cara? Você está numa conversa com a galera e tal, e tem sempre um que fala mais. Tudo ele sabe, tudo ele conhece, tudo ele tem experiência. Tudo. O cara fala, você só ficou ouvindo o cara falar. Tem uma necessidade, isso se chama carência do ego, do orgulho. Colossenses 2:2. Paulo diz assim: para que os seus corações sejam consolados, para que vocês sejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência. Irmão, tem plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Onde é que está escondido o tesouro da sabedoria e da ciência? Em Deus. Olha o que eu encontro aqui nesse provérbio. Se clamares por conhecimento, no versículo 3.
Se clamares por conhecimento. Isso aqui está falando de oração, cara. A nossa vida de oração deve ser para entrar no centro da vontade de Deus. O clamor deve ser por conhecimento. O clamor deve ser aquele que você diz: Senhor, seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. A nossa obsessão deve ser cumprir o propósito da nossa existência. Viver a vontade de Deus aqui e agora. Essa deve ser a nossa obsessão. Esse deve ser o nosso clamor todos os dias diante do Senhor. Dizer: Senhor, não me deixe viver do meu jeito. Não me deixe viver as minhas vontades. Faça de mim um barro, sejas o oleiro. Me refaça, me reconstrua. Que seja do seu jeito. Me faça ver as tuas veredas. Cara, é isso. Eu determino, Jesus, em nome de Jesus eu determino que eu vou viver o melhor de Deus. Para com isso, irmão. Olha o que eu encontro no provérbio: se como a prata a buscar, como o tesouro escondido. E aqui fala de você pagar o preço com diligência. Você já leu a parábola de Jesus, Mateus 13:44? Ele diz assim: o reino de Deus é semelhante ao tesouro escondido no campo, que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O tesouro é o conhecimento de Deus, cara. E não importa o quanto estamos cavando, se por um momento nós encontrarmos, valeu a pena. Pastor, estou cavando já faz tempo. Continua. Porque a hora que você encontrar vai valer a pena. Vir na igreja não faz você encontrar o tesouro de Deus. Ir num grupo familiar, participar de qualquer atividade, não vai, cara. Você tem que penetrar em Cristo. Porque você viu o mar, mas não mergulhou. Você só molhou os pés, mas não se aprofundou. E eu não estou falando de você cumprir os favores da religião. Eu estou falando de você dedicar uma vida. Está entendendo? Encontrar o campo, enxergar como um tesouro, como a prata, como tesouro escondido. Cara, é a minha obsessão. A gente fica reclamando de falta de tempo. Não temos prioridade com Jesus. Não vemos isso como uma prioridade para nós. Sabe aquela coisa que eu falei para vocês, das histórias que nós lemos nos livros, que nos emocionam? Estamos presos nos subterfúgios, nos nossos prazeres, nas nossas escolhas pessoais, que só nos levam para coisas momentâneas. Não estamos dispostos a abrir mão dessas coisas passageiras, porque estamos cegos. Tudo que você fez foi molhar os seus pezinhos. E você vai viver uma vida limitada, porque não há entrega em você, não há renúncia em você. Escute, a moeda do céu é o seu tempo. Quem gastar mais tempo, mais horas buscando o conhecimento de Deus vai ter um conhecimento maior do que aquele que buscou em menos horas. Porque o conhecimento de Deus está disponível a todos, mas vai depender do tamanho da sua fome. É gastar uma vida. Provérbios 25:2, a glória de Deus está nas coisas encobertas e a honra dos reis está em descobri-las. Deixa eu ver se tem reis aqui, reis e sacerdotes, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes por Jesus Cristo, e a glória dos reis é descobrir as coisas encobertas, e as coisas encobertas estão em Deus. Filipenses 3:10, palavras de Paulo: para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar até a ressurreição dos mortos.
Não que eu já haja alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que também por Cristo fui alcançado. Sabe, isso é gastar uma vida. Me gastarei, me deixarei gastar, até que Cristo seja formado em nós. Você está entendendo? Existe uma supremacia no conhecimento que há em Cristo, cara. E quando você tem um encontro com isso, tudo perde o valor. E ele se torna a coisa mais importante da sua vida. A sua prioridade vai passar tempo com ele. Aí você pegar esse livro que você muitas vezes só pega para vir para a igreja. Quando pega, né? Vai ser se trancar no quarto com ele, para adorá-lo, para desfrutar da sua amizade. Sabe aquela oração sem pressa? Eu vou orar porque eu tenho que orar, né? Você já ora pensando em terminar logo, porque tem tanta coisa para fazer hoje. Mas eu fiz a minha parte, eu dobrei meu joelho, eu orei. Aquela oração que não passa do teto. Estou sendo sincero. Porque a gente não pode entrar na presença de Deus, cara, com pressa. Porque não tem nada mais importante do que Ele. Não pode ser outra coisa, não pode ser sua prioridade. Ah, mas eu tenho tanto... Esquece as coisas, deixa. Se não der tempo, não deu. Fica com Ele. Você vai ver que o resto rende, cara. O resto funciona. O resto dá certo. Você estabelece prioridade na sua vida. Vai começar a haver um senso de integridade. Você não vai aceitar mais as mentiras. As obras da carne começam a morrer e você começa a mortificar a carne por causa do conhecimento da glória que há em Cristo Jesus. E aí você percebe que isso é supremo, isso é superior, isso é maior. Os desejos morrem e você é preenchido pela vontade de Deus. Cara, quem está na vontade de Deus não caminha no desejo mais. E a vontade de Deus se torna a coisa mais plena, mais completa. Você tem paz, há uma plenitude, há uma leveza, há uma tranquilidade. Você não vive mais a pressão do vazio. Ah, Jesus, nos ajude, Senhor. Essa palavra é um desafio para nós. Nos ajude a encontrar esse lugar todos os dias da nossa vida. Chega de viver loopings, sabe? Montanhas russas. Uma hora você está aqui, outra hora você está aqui. Chega, cara. Você precisa criar uma estabilidade no seu relacionamento com Jesus. É aqui que o diabo passa a perna em você. Porque você não tem estabilidade. Você é negligente. Por isso é enganado. Sabe por que Jesus foi tentado, não caiu? Porque ele nunca deixou a sua comunhão com o Pai. Ele deixava até a multidão lá, que estava lá ouvindo a pregação dele. De repente ele sumia. Cadê Jesus? Todo mundo veio para a conferência. Atravessou do outro lado, foi sozinho para o monte, está orando lá. Ninguém viu. Ele foi ficar com o Pai. Eu sinto meu coração queimar.